Bom, número de mortos, o balanço do outro lado, né? 555 mortos, subiu no Irã e 750 feridos. Fora disso, é preciso dizer que o desejo da decapitação no alto escalão iraniano, isso aconteceu. Além do assassinato do líder espiritual Ali Khamenei, que foi para eles um grande trunfo, um homem de 86 anos, já muito doente, que já se discutia quase que abertamente a sua sucessão, já haviam nomes sendo colocados, né? Foi uma grande perda, ninguém gostaria que isso acontecesse, né? Mas você sabe que foi solicitado a ele que fosse para um abrigo absolutamente seguro, dentro de montanhas, com várias camadas de cimento. Ele disse: não sairei do meu local de trabalho, que o gabinete dele fica na casa dele, né? É um bunker, mas é uma residência. A minha filha e o meu genro e o meu neto foram assassinados. Seria muito estranho eu ter um destino diferente desse. Ele escolheu o martírio. E, aliás, diga-se de passagem, o Ocidente não compreende o significado de martírio. Porque martírio, para um muçulmano em geral, e particularmente para o muçulmano xiita, tem um grande valor, né? Porque no Ocidente não tem sentido você morrer por uma causa. Eles não têm causa. As causas deles são individuais. Não tem sentido nem você morrer pela sua família, que dirá por uma causa. Mas lá no Oriente, entre os muçulmanos, morrer por uma causa, isso aí tem todo o significado. Então, ele preferiu o martírio. Então, foi uma opção que ele fez, né? Ele poderia não morrer, mas ele preferiu morrer, né? Bom, em Israel os números são controversos. Eles reconhecem 9 mortos e dezenas de feridos, mas há informação de que um outro ataque produziu 40 mortos, né? No Kuwait houve registro de uma morte, e no Líbano, e não tem nada a ver com a coisa, o Líbano Israel matou 31 pessoas, né? Bom, finalmente eu quero trazer para vocês aqui, antes de entrar em outro tema, que é o custo da guerra. Já falei do significado do martírio, já falei das bases. Eu quero aqui dizer para vocês aqui o processo que está em curso lá da sucessão, né? E vou deixar por último, porque os Estados Unidos não vou dizer vão perder, porque eles não vencerão, né? Vou tentar mostrar aqui para o nosso público. Já estão desesperados no 3º dia de guerra. Isso eu vou dar números e dados aqui, né? O processo de transição no Irã está previsto na Constituição do país. Vocês lembram bem, Kiko era jovem, Zambarda não tinha nascido em 85, Tancredo morreu antes de tomar posse. Sim. Zambarda é jovem. Tancredo morreu antes de tomar posse e deu uma crise lá na hora. Mas eles acharam uma saída constitucional, né? Era uma saída de um jeitinho brasileiro, porque vivia-se uma Constituição arbitrária no Brasil, que era aquela outorgada pela ditadura de 67, não é? O Brasil viria ter a Constituição de 86 no ano seguinte. Mas aí achou-se, né, de empossar um vice eleito indiretamente pelo colégio eleitoral, que era o Sarney, né? Então encontrou-se lá uma saída. O Irã tem na Constituição, na morte do líder, o líder espiritual, ele tem poderes, porque o Irã aboliu o presidencialismo no ano que o Khomeini morre. Antes dele morrer, ele aboliu o parlamentarismo. Então, ele aboliu, ficou só o presidencialismo. Mas, na prática, o parlamentarismo funciona. Por quê? O líder espiritual passa a ter poderes presidenciais, como é na França, por exemplo. É um presidencialismo combinado com parlamentarismo, né?
o Macron tem poderes aí de gerir o exército e fazer a política externa. O líder espiritual lá no Irã tem a mesma coisa. Ele comanda as forças armadas e a guarda revolucionária e a política externa. E o presidente Pezeshkian, na verdade, ele administra o país, ele é de fato o primeiro-ministro, né? Então, a Constituição do Irã, no artigo 111, determina, na morte do líder, uma comissão será formada por 3 pessoas. O chefe do poder judiciário, um ayatolá, né, que é um líder espiritual, nomeado provisoriamente no lugar do morto, e o presidente do país. Então eles nomearam Golan Hossein Ejei, esse, digamos assim, é o mais linha dura de todos eles, que é o chefe do poder judiciário islâmico lá. Nomearam o ayatolá Ali Reza Araf, né, que é a questão da legitimidade religiosa. É o líder espiritual interino. E nomearam o Massoud Pezeshkian, o presidente. Estes 3 estão encarregados de conduzir a sucessão. Quem é que vai escolher o líder? O líder do Irã espiritual é eleito. Eleito pelo povo? Não. Eleito por um conselho. A tradução do Farsi tem vários nomes. Alguns chamam de conselho de peritos, conselho de especialistas e conselho de sábios. Eu prefiro o conselho de sábios, né? Alguns peritos... estes 77 são eleitos diretamente pelo povo. E é mais difícil ser eleito para esse conselho do que para o parlamento. Até a inscrição para candidatar para esse cargo é dificílima, porque o grau de exigência é muito maior. Os requisitos, o seu passado é investigado, sabe assim, aquela folha corrida que você tem que apresentar. Às vezes você tem que, por exemplo, recitar inteirinho de memória. Memória, você tem que decorar isso aqui. Isso lá é comum, a maioria dos sheiks decoram o Alcorão inteirinho, é comum isso aí, né? Eu não conheço um padre que decora a Bíblia inteira, mas lá é comum eles decorarem, eles leem tantas vezes que vão decorando inteirinho, né? Bom, então, ele será eleito. Pode ser que hoje se anuncie, não vai ficar muito tempo sem a nomeação de um líder, né? Bom, então a transição está tranquila. Eu não quero aqui avançar, mas já existem alguns nomes aí. Um deles eu tive até o prazer de conhecer, ele esteve no Brasil, que é o neto do Khomeini. Veio no Brasil, ele deve estar hoje com em torno de 60 anos, né? Esteve na Mesquita do Brás. A minha esposa estava comigo lá, não pôde conhecê-lo porque eles separam um pouco, né, assim, as mulheres e elas não podem apertar a mão, essas coisas que ainda existem. Mas eu o conheci e apertei a mão dele, ele é um forte nome, mas acho que não será. O nome mais forte que vai se consolidar é esse interino, Ali Reza, né, Araj. Ele vai acabar se tornando, acho que o nome mais... Ele é membro do Conselho de Guardiões e ele é o vice-presidente desse conselho de especialistas aí, de peritos, né? Bom, todo esse processo está acontecendo ali na cidade santa, sagrada, santuário de Qom. Eu estive lá, eu visitei 9 cidades no Irã. Qom é uma das mais importantes, Farhan, Khashoggi. Então, olha, é uma maravilha. Vamos voltar para o Irã em breve, né? E vamos levar aí um conjunto de intelectuais, aí, escritores, né, para conhecer melhor ali. O Irã não é um país, né? O Irã é uma civilização. Uhum. Bom, e aí entrando na questão do... O Trump apostou tudo numa mudança de regime. Em uma mudança de regime por um ataque aéreo e marítimo. E eu peguei você aí falando lá, né, evidentemente a história mostra que ninguém conquista um país e derruba um governo com a aeronáutica e com a marinha. Se você não entra com coturno em solo, com a infantaria, você não completa o serviço. Então pode ter
a aeronáutica mais poderosa, né? E sobre isso que eu quero falar também, aproveitando aqui o gancho, eles estão disparando milhares de mísseis o tempo todo. E você sabe o custo da guerra? Eu acabei de calcular aqui, porque eu estou os preços dos... O Tomahawk chega a 2 milhões o míssil. O míssil SM-6 chega a 9 milhões. E o SM-3 chega a 28 milhões o míssil. Às vezes eles disparam 3 ou 4 para poder bater um míssil do Irã, que às vezes, ou um míssil ou um drone, o drone custa 10 mil dólares. Então esta guerra está custando ao dia 1 bilhão de dólares. Eu calculei. A guerra da Ucrânia sai a 100 milhões de dólares ao dia, esta está a 10 vezes mais, 1 bi ao dia. O que é que os Estados Unidos estão fazendo lá do outro lado do mundo, massacrando um país que jamais ofendeu outro país? Jamais assassinou um norte-americano em qualquer lugar do mundo.